Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Bom dia, pastor Flávio Borges. Bom dia, meu querido pastor Fernando Flores. Uma alegria muito grande estar aqui com você e com os irmãos queridos da Sala 57, espalhados aí no planeta, podemos já dizer assim, né? Dando continuidade, né, a essa série tão especial, que são as crenças fundamentais, crenças baseadas nas doutrinas bíblicas, né, conforme ensinadas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Hoje vamos refletir, né, vamos analisar um pouquinho, rapidamente aqui, deixa eu colocar até meu tempo aqui para eu não me perder, né, no tempo. Vamos analisar a crença número 13, a unidade do corpo de Cristo. Eu quero ler é, como é que está identificado, como é que está definido, melhor dizendo, né? Essa crença é dito assim, ó: a igreja é um corpo com muitos membros, chamados de toda a nação, tribo, língua e povo. Em Cristo, somos uma nova criação. Distinções de raça, cultura e nacionalidade e diferenças entre altos e baixos, ricos e pobres, homens e mulheres não devem ser motivo de dissensões entre nós. Todos somos iguais em Cristo, o qual, por um só Espírito, nos uniu numa comunhão com Ele e uns com os outros, Devemos servir e ser servidos, sem parcialidade ou restrição. Mediante a revelação de Jesus Cristo nas Escrituras, partilhamos a mesma fé e esperança e estendemos um só testemunho para todos. Essa unidade encontra sua fonte na unidade do Deus triuno, que nos adotou como seus filhos. Aí está a definição, a descrição dessa crença fundamental, número 13, a unidade do corpo de Cristo, né? A unidade da igreja é um título aqui, né? É um sinal visível do reino invisível. Um sinal, a igreja unida é um sinal visível, é possível ser vista do reino de Deus que ainda é invisível, né? Ok, então nós vivemos hoje, irmãos, em tempos, em dias de polarização, né? E eu não digo apenas a polarização política, né? Eu falo de politização, inclusive na questão da teologia, né? Dos ensinos bíblicos, né? Do número de igrejas, de muitas igrejas. E nas diversas igrejas também, nas denominações, especialmente denominações cristãs, há também polarizações, há também dissensões, há dificuldade, há disputas, às vezes há partidarismo, mas isso não é uma coisa nova, né? Logo após Cristo ser assunto ao céu, a igreja cristã começou a viver essas coisas. Paulo começou a falar sobre esse assunto. Há dissensões entre vocês. E Paulo dizia: alguns diziam, eu sou de Paulo, sou de Apolo. Havia partidos dentro da igreja cristã. Eu não estou falando dos partidos dos judeus, né, os saduceus, os fariseus, não. Dentro da igreja cristã, Paulo disse que havia partidos. Alguns diziam, não, eu sou de Cefas, eu sou de... Né? Havia partidos ali. Então, nesse momento né, que nós vivemos ainda hoje, né, especialmente nos últimos dias, que a política adentrou também, né, a igreja, eu falo a religião, né, começou a ser parte importante na política, dentro da política, está inserido na política. Eu digo infelizmente, porque para mim deveria ser coisas
diferente, mas ao dizer isso, não estou dizendo que sou contra a política. Eu acho que a política é necessária. Vivemos, né, numa sociedade que ela é organizada politicamente. Então, política é necessária. Os políticos são necessários. Não é pecado ser político. Não é pecado votar. Tá certo? Mas eu acho que política e religião devem ser coisas diferentes. Não podemos colocar uma coisa tudo no mesmo pacote, né? Então, na questão dessa polarização, hoje, agora eu falo polarização dentro da igreja, eu não na política em si, né? De divergências, de opiniões, essa polarização de rótulos que são colocados dentro da igreja, onde muitas vezes cada um tem a sua própria verdade, cada um tem a sua própria bandeira, cada um busca a sua própria causa, né? Nesse momento de tantas vozes, como definir o rumo da igreja? A resposta está na oração de Jesus, talvez a oração mais importante de Jesus nas Escrituras. Em João capítulo, eu convido você que está com sua Bíblia a acompanhar João 17. É chamada a oração sacerdotal de Cristo. Uma oração com 26 versículos. Uma oração extensa, que começo, meio e fim, né? E, como diria aí o cantor popular, né? Raul Seixas, né? Não é começo, meio e fim, aqui é começo, fim e meio, porque o meio dessa oração é o âmago da oração, né? O âmago da oração está no meio, né? A partir do versículo 15, eu queria ler o que está em João 17:15 em diante, até o 20, né? Até o 23, vamos ler aqui vários versículos, 8 versículos, que Jesus diz assim: não peço que os tire do mundo. Jesus orando ao Pai, não os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Ele está orando pela igreja, orando pela sua igreja. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Ele é um discípulo meu. Eles são discípulos meus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, Jesus diz: eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu dou meu próprio testemunho para que eles sejam como eu sou, né? Por amor a eles, em favor deles, eu me santifico, Jesus diz, para que eles copiem esse modelo, né? Aí no versículo 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles, lá da sala 57, que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Aí aqui agora, no versículo 21, ele vem o âmago da oração. Por que essa oração sacerdotal? Por que qual o alvo, o objetivo dessa oração? Verso 21, a fim de que sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. A oração vai continuar, né? Mas aqui Jesus, ele ora de maneira muito especial pela unidade da igreja. Você vê que ele dedica um tempo. Só que nós lemos, teria outros, né? Mas aqui nós lemos 8 dos 26 versículos, nós lemos 8. Ele falando do objetivo da sua oração, a unidade da igreja. Jesus não pediu que a igreja, pediu para o Senhor que essa igreja seja muito popular, muito conhecida. Não é isso que ele pediu. Que essa igreja seja muito rica. Ó Senhor, deu crescimento numérico a essa igreja. Não, ele pediu unidade. A base
a base da popularidade da igreja, a base da riqueza dessa igreja, a base do crescimento dessa igreja deveria ser a unidade. Então, nós vamos analisar juntos, durante esses minutos que teremos aqui, nós vamos analisar juntos três perguntas, né? Três perguntas. Primeiro, por que Cristo clamou pela igreja, pela unidade da igreja? Segundo, como a Bíblia descreve essa unidade? E terceiro, como a unidade se torna real no lar, na igreja e na missão? Ok? Vamos à primeira pergunta. Por que que Cristo se preocupou tanto com a unidade? Primeiro, porque mesmo perto de Cristo, os discípulos estavam divididos. Eles viviam o tempo todo ali, né? A Bíblia mostra que mesmo as portas da cruz, pertinho da cruz já, os discípulos não discutiam quem seria o maior. O objetivo é quem seria o primeiro-ministro, né? Quando Cristo se tornasse o grande rei, né? O rei de Israel, o Messias, o filho de Davi, né? Assumisse o trono de Davi, quem que seria o primeiro-ministro, né? Pensando aí numa monarquia, né? Num regime de monarquia. Essa era a discussão deles. Eles estavam divididos o tempo todo. Eles conviviam com o mestre, ouvia seus ensinos poderosos, testemunhavam seus milagres, mas ainda competiam por posição. Quem que vai sentar do lado de Jesus? E pediram até a mãe para intervir. Mamãe, peça a ele para ficar de um lado e do outro, os filhos. Isso causou muita ira entre eles, né? Porque eles também queriam estar naquela posição que Tiago e João almejavam, né? Então, irmãos, isso revela, né, essa questão de estar próximo de Jesus, né? Ainda brigar por posição, competindo o tempo todo, revela algo importante sobre nós seres humanos, né? E sobre nós, especialmente sobre nós cristãos. A proximidade física não garante unidade espiritual. Aquele discípulo está muito perto de Cristo, mas eles não tinham unidade. Eles estavam muito próximos uns dos outros, viviam juntos, mas não havia unidade espiritual entre eles. Segunda coisa, né? Primeiro porque, é, mesmo estando perto de Cristo, por que Jesus se preocupava com a unidade? Porque mesmo aqueles discípulos tão perto dele, tão próximo dele, ainda estavam divididos. Segundo, o preconceito, né, impedia que eles entendessem de fato qual era a missão de Cristo. Os discípulos tinham dificuldades com não-judeus. Eles não queriam proximidade com os gentios, né, não-judeus, com os samaritanos especialmente, e com pessoas que eles consideravam inferiores ou pecadoras. Quem eram os pecadores? Os publicanos, as prostitutas, que mais? Os doentes. O judeu não queria, os discípulos eram todos judeus, eles não queriam proximidade com esse tipo de pessoas, pessoas inferiores. E Jesus tentava mostrar, eu, por amor deles, como ele orou, né, eu me santifico a mim mesmo. Né? Ele tentava mostrar o amor inclusivo. Jesus aceitava todos. No Evangelho de Lucas, no capítulo, não lembro agora o capítulo, acho que era o capítulo 12, né, de Lucas, a Bíblia diz que todos os publicanos e todos os pecadores vinham até Jesus para ouvi-lo, todos os publicanos e pecadores. E os fariseus, né, os líderes religiosos, questionavam, olha, se recebe pecadores. Embora Jesus mostrava um evangelho inclusivo, aceitava todos que viessem a ele, é verdade que quando esses vinham a ele, não permaneciam assim, como pecadores, né? Esses tinham a vida transformada,
Mas Jesus aceitava todos. Vinde a mim, todos os que estão doentes, que estão com pecado, que estão com problemas, que estão arrogantes, todos que venham a mim, e eu vos aliviarei, né? Então, o Evangelho de Jesus é inclusivo, mas no coração dos discípulos ainda havia o Evangelho seletivo. O Evangelho é para os bons. O Evangelho são para aqueles que merecem o Evangelho. Esse era o pensamento, né? Ok? Porque Jesus orou pela unidade, porque era importante isso aí, né? Porque o amor mútuo, é o terceiro ponto, né? É a maior prova da autenticidade da igreja. A igreja verdadeira, João capítulo 13, eu vou ler aqui também, esse é um dos versículos que talvez mais importante das Escrituras, quando se fala de igreja, João 13, versículo 35, um versículo para a gente sublinhar, né, irmãos? A gente não esquecer. Jesus disse assim, ó, versículo 34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Aí o 35, né? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. É porque guardo o sábado. É meu discípulo, porque tem a Bíblia, porque se veste decentemente, nisto conhecerão meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Não é a guarda do sábado, embora seja essencial. Não é o estilo de vida, irmãos. Por mais importante que seja, é importante, mas não é. O amor fraternal é o vínculo da unidade. Nisso conhecerão que são meus discípulos, se vocês tiverem amor. Se as pessoas olharem para você e verem amor em você, as pessoas vão dizer, isso aí são de Deus. E a advertência de Cristo, já no final, diz o quê? E por se multiplicar o pecado, do amor se esfriará de quase todos os meus discípulos. Mas aquele que perseverar até o fim, em amor, esse será salvo. Então, a oração de Cristo pela unidade envolvia a questão da autenticidade da igreja, né? A igreja é autêntica porque tem amor. Eles estão unidos pelo amor fraternal e pela unidade. E quarto ponto, né? Ainda dessa primeira pergunta, por que Jesus orou, né? É porque no Getsêmani Cristo orou pela unidade do seu povo, lá no Getsêmani, na hora mais sombria da história da humanidade, quando ele enfrentava e assumia o peso do pecado, Cristo pensou em nós, né, ali. Ele sabia que o divisionismo era um grande risco, seria uma arma muito eficaz do inimigo para dividir a igreja. E divididos, nós somos fragilizados. Pronto. A segunda pergunta agora. A primeira pergunta é por que Jesus orou, né? Clamou pela unidade da igreja, gastou tanto tempo pela unidade da igreja. Segundo, a unidade da igreja na Bíblia, como é que é? Na Bíblia. Na Bíblia, a unidade não é uniformidade. Não é, não é sermos exatamente iguais, mas caminhar ou juntos, né? A Bíblia descreve a unidade de três maneiras. A primeira delas, a unidade do Espírito. Em Efésios 4, nós conhecemos o texto, ela diz, né, que é um só corpo, um só Espírito, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, ou seja, a fonte da unidade não é o esforço humano, é o Espírito Santo. O pastor Fernando Flores já introduziu essa doutrina dizendo isso. A importância, a relação, melhor dizendo, né, dessa doutrina com o Espírito Santo, dessa crença, né? Aliás, todas elas, né? Todas essas crenças fundamentais,
elas são resultados da ação do Espírito Santo, porque ela vem saindo da revelação bíblica, né, que é de autoria do Espírito Santo. Então, nesse ponto aqui, o Espírito Santo, ele é a fonte da unidade da igreja, porque o Espírito Santo, somente ele é capaz de quebrar preconceitos, somente ele pode derrubar barreiras, somente o Espírito Santo pode aproximar pessoas que jamais se aproximariam. Somente o Espírito Santo, né? Unir Paulo, Ananias a Paulo, né? Você vai encontrar um homem ali, mas, Senhor, é Saulo, Senhor. É Saulo, Senhor. Esse homem está querendo matar a gente. Mas não, você é um vaso escolhido. Aí Ananias chega, o Espírito Santo no coração de Ananias. O Ananias não diz assim, Senhor Paulo. Ele chega e diz assim, irmão Saulo. Já o coração estava transformado. A ação do Espírito Santo, né? Que une pessoas, quebra preconceito, destrói barreiras. É Ele, o Espírito Santo, que nos insere no corpo de Cristo. É Ele que nos traz, que nos aproxima, que nos chama. Ok? Então, a Bíblia descreve a unidade de três maneiras. Primeiro, a unidade do Espírito. Segundo, unidade na diversidade, não é na adversidade. Unidade na diversidade, né? Ou seja, nós somos muitos, nós somos diversos, somos diferentes, mas podemos estar unidos, né? A diversidade não deve nos ameaçar. A diversidade, ela deve nos completar, enquanto igreja, né? Os dons, eles não devem competir entre si, qual é o maior. Os dons, eles se completam, eles cooperam uns com os outros. Jesus usa linguagens, imagens como da videira e seus ramos, né? Mostrando que são diferentes, as folhas são diferentes, os ramos, os frutos, são coisas diferentes. Os frutos são diferentes uns dos outros, as folhas são diferentes umas das outras, embora tenham a mesma essência. Todos participam da mesma seiva, da mesma fonte, da mesma raiz, do mesmo tronco. E no caso da videira, Cristo diz: Eu sou a videira. Então tudo sai dali, vem dali, alimentado, e está preso, está seguro em Cristo. Se nós estivermos desligados, nós somos diversos, mas estivermos desligados de Cristo, morremos, secamos, perdemos a unidade, secamos. E o terceiro ponto, a terceira maneira que a Bíblia descreve é a unidade de fé e de doutrina, né? A unidade espiritual não elimina a doutrina bíblica, ela permanece. A doutrina bíblica nos une no mesmo pensamento, na mesma visão teológica. Essa é a verdade fundamental, né? A unidade em Cristo, ela nos mantém unidos. É a Bíblia que afirma em Apocalipse 14:12, né? São quem é a igreja verdadeira de Cristo, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. O Espírito Santo sempre conduz à verdade, irmãos, nunca ao relativismo. A importância, a importância de Ellen White na formação do corpo doutrinário da Igreja Adventista, dessas crenças fundamentais, ela foi importante, sim, mas não tem nenhuma doutrina que foi ela quem buscou, quem encontrou. Não, as doutrinas e as crenças fundamentais saem todas das Escrituras, do estudo das Escrituras. Mas Ellen White, quando o assunto estava discutido, estava analisado, Deus enviava uma mensagem para ela, uma visão para ela, e ela dizia: o Senhor tem me mostrado, nós estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo. Ao estudar esse pensamento e essa doutrina, né? Ok. É, agora, a terceira pergunta, né?
Por quê? Nós já vimos aqui, porque Jesus clamou, né? Porque Jesus orou pela unidade. Nós vimos também a unidade da Bíblia, como é que ela é, né? Como é que a Bíblia descreve essa unidade. E agora, por fim, a última pergunta, né? Por que a unidade é importante? Por que é tão importante? Primeiro ponto, porque fortalece a missão da igreja, né? Não foi Jesus disse que o mundo iria crer quando visse a nossa unidade? Quando perceber que nós fôssemos um, quando percebesse que havia amor, que há amor entre nós. Ou seja, quando nós brigamos, quando nós estamos de mal dentro da igreja, quando nós temos rixas, partidarismo dentro da igreja, a missão enfraquece. Isso é uma coisa muito importante, irmãos. Vivemos em um tempo, aí eu volto de novo àquela introdução inicial, né? A questão política entrou, infelizmente, né? A política entrou nas igrejas, as igrejas terminaram entrando na política, né? Como eu disse, como deveriam ser coisas separadas, né? Mas terminou entrando, e às vezes por conta da política, a igreja está muitas vezes desunida, muitas vezes. Irmãos que já não falam mais com o outro, né? Acontece na família também, né? Por conta disso aí, né? Por conta da, da, desse divisionismo, né? E, infelizmente, essas brigas enfraquecem, né, a missão da igreja. Segundo ponto, a unidade da igreja é importante porque ela revela o caráter de Deus. A unidade da igreja ecoa na unidade da Trindade, né? É como diz lá, né, a descrição da crença fundamental, né, reflete o Deus triuno. Deus é um, e Filho e Espírito Santo, né? Não são, não são três deuses, é um só Deus, mas três pessoas unidas no mesmo propósito, mesmo pensamento. São diversos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Mas eles estão em perfeita unidade. A unidade da igreja reflete essa perfeição, essa unidade perfeita na Trindade. É um testemunho do reino de Deus em miniatura. Jesus disse: eu oro por eles, porque assim como nós somos um, eles também sejam um em nós, né? É um testemunho, né? Um testemunho poderoso. Então, a unidade da igreja revela o caráter de Deus. E terceiro, a unidade da igreja dá poder espiritual. Quando a igreja está unida, o inferno treme. É quando a igreja está unida, é quando a igreja esteve unida, é que o Espírito Santo desceu lá no Pentecostes. Ele descreve isso lá, né? Quando eles começaram a rever suas questões, suas posições, suas brigas, quando eles começaram a encontrar unidade entre eles, ali é que o Espírito Santo foi derramado em profusão, né? É claro que o Espírito Santo que começou esse movimento, né, da unidade entre eles, né? E aí, quando essa unidade acontece, ele é derramado em profusão para que a obra de Deus pudesse continuar. Um exército dividido perde sua força, enquanto que um exército unido é imbatível. A figura do exército aqui, irmãos, me lembra até um sermão que eu preguei aqui na sala 57, né? Que causou algum desconforto em alguns, né? Quando eu disse que, às vezes, ou muitas vezes, a igreja é o único exército que não volta para buscar os seus feridos na guerra. Todo exército, os feridos pelo caminho, tem que trazer, né? Tem que buscar os feridos. Inclusive, nas estratégias de guerra hoje, eles usam munições de menor calibre, balas de menor calibre, não é para matar, é para ferir. Porque um soldado ferido pelo menos um outro soldado vai ficar fora de combate, porque vai ter que carregar, levar, trazer de volta.
Então, quando ele fere um, sai dois, pelo menos, do combate. É assim que o inimigo trabalha hoje, fere a igreja. E sabe o que acontece, irmãos? Às vezes a gente não volta para buscar os nossos feridos. Os irmãos que já andaram conosco, que já foram líderes, né? Irmãos e irmãs, que hoje estão distantes, estão feridos pelo pecado. Às vezes nós apenas os deixamos lá, né? Uma igreja unida, a unidade da igreja faz com que esse poderoso volte para buscar todos. Ninguém será deixado para trás. Ninguém deixado para trás. Ok, irmãos. Como alcançar essa unidade na prática, né? Como alcançar? A unidade ela não acontece de modo espontâneo. Estamos concluindo, né? Ela não acontece de maneira espontânea, fruto de escolhas, escolhas espirituais. Aliás, na vida cristã, tudo tem a ver com escolhas. Jesus diz assim: quem comigo não ajunta, espalha. Quem é comigo é contra mim. Ou seja, se você não toma decisão ao lado de Jesus, você é contra ele. Nós já somos contra ele. Por quê? Porque nós já nascemos assim, contra ele. Nós já nascemos do outro lado. Nessa guerra, nós caímos do outro lado. Um filme antigo que havia, O Túnel do Tempo, né? Alguns aqui dos mais antigos aqui talvez lembrem, né? Era tipo um seriado. Então, e ele, a máquina do tempo os levava, eles caíam em algum lugar no tempo, às vezes no futuro, às vezes no passado, às vezes um caiu de um lado de uma guerra, outros caíram do outro lado da guerra. Então, às vezes, irmãos, é, falei do tempo, terminei perdendo um pouco aqui aliás, eu lembrei agora, né? Então, você está de um lado ou do outro, você já nasce contra Jesus. Para você ser de Jesus, você tem que decidir, não, eu escolho, eu decido, eu sou de Jesus. Se você não toma essa decisão, você está perdido. Eu estou perdido se não tomar decisão. A decisão é de todo dia de manhã. Eu pertenço a Cristo. É a decisão tomada. Aí Jesus disse: quem não é comigo já é contra mim. Porque se você não toma decisão, você continua onde você está, do lado contra ele. Para eu sair de um lado que sou contra Jesus para o lado, eu tenho que decidir, tomar a decisão. Assim também, irmãos, é a unidade. Ela tem que ser fruto de escolhas, escolhas espirituais. Ela começa no lar, porque o lar é o laboratório da unidade da igreja, e onde Cristo reina no lar, a igreja cresce, né? Cresce e cresce em saúde, ok? A igreja, a unidade exige esforço consciente. Paulo diz que devemos diligentemente buscar essa unidade. Ele fala isso em Efésios, não vamos ler para não ganhar tempo, né? Efésios 4:3, buscar diligentemente, ou seja, devemos orar por essa unidade. Devemos evitar coisas, conversas que nos dividem. Devemos focar naquilo que de fato é importante. Devemos buscar sempre reconciliação. Praticar a humildade que Jesus ensinou. A unidade, irmãos, não nasce da emoção, mas da decisão, de uma decisão. A unidade, ela cresce quando cada um serve, usando os seus dons. E Efésios 4 também, 11 até 13, Jesus vai explicando como os dons podem levar a igreja à unidade da fé, né? A igreja plena, né? Unidade da fé, usando os seus dons no serviço de Deus. A igreja cresce quando cada um serve, usando os seus dons. Na igreja de Cristo, ninguém é chamado a ser espectador, a sentar na arquibancada para ficar sendo espectador, torcedor. Não. Cada membro deve servir para que o corpo possa florescer. A unidade da igreja, irmãos, na prática, ela floresce na missão, ao pregar, ao socorrer pessoas, ao servir pessoas, ajudar pessoas.
ao ensinar a verdade para as pessoas, ao amar as pessoas, a igreja se unindo em missão, né? Quando a igreja se organiza para fazer uma obra social, uma obra evangelística, quando a igreja se une, né? Aí para ajudar alguém, a igreja se une. Para salvar uma pessoa, a igreja se une. Aqueles 4 amigos que levaram o paralítico se uniram, carregaram o paralítico, colocaram lá por cima do telhado. A igreja é unida para salvar pessoas, ainda que sejam uma só pessoa. Então, a missão, ela gera unidade. E a unidade gera missão, né, irmãos? É um ciclo, né? Um ciclo virtuoso, né? A missão quebra barreiras, remove mágoas, conecta corações. Quando a igreja trabalha unida, ela experimenta um pedacinho do céu. Jesus diz que vos ameis uns aos outros, como vocês amam e como vocês vos amam, né? Vocês se amam e como eu amei vocês. Esse nível de amor, ela é impossível pela carne, né? Humanamente é possível, mas é possível pela cruz. A cruz nivela todos. A cruz destrói o orgulho, a concorrência, o preconceito. O cordeiro na cruz, lá, como é descrito lá na cerimônia da instituição Páscoa, né? Em, em, em Êxodo 12, a Páscoa sendo instituída, o cordeiro deveria ser morto, as famílias deveriam estar unidas em torno do cordeiro. Todo o povo de Deus estaria reunido em lugares diferentes, cada um em sua casa, mas todos em torno do cordeiro, o cordeiro de Deus, o cordeiro morto, o sangue do Cordeiro, Jesus na cruz, é o vínculo, irmãos, da unidade da igreja. Nós estamos unidos aqui na Sala 57, quando nos unimos também, e muitas vezes nos unimos na igreja, no templo, e nós devemos nos unir em torno do Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Concluindo, o povo de Deus, unido pelo Espírito, é chamado a refletir o céu na terra. Nós somos uma só família, nós temos uma só esperança, um só Salvador, um só corpo. A metáfora talvez mais interessante sobre a igreja, não quero ler o texto bíblico aqui também, já passou meu tempo aqui, quero só citar esse texto para a gente fazer essa última reflexão. A melhor metáfora, né, sobre a igreja, na minha opinião, é a que está lá em 1 Coríntios 12, que diz que a igreja é um corpo, que tem muitos membros, mas todos eles têm a sua função. Todos eles são importantes. A mão não pode dizer para o braço que é mais importante, o olho não pode dizer que todos têm a sua função e todos são igualmente importantes. E quando eu machuco o meu dedo, vou bater o martelo lá no prego, acerto o meu dedo, esse meu dedo machucado começa a sentir dor. O que é que minha boca diz? O dedo idiota, porque você ficou no caminho. A mão vai dizer assim, mas eu não bati nele, não, fui bater no prego, ele ficou no caminho. Não é assim que acontece, irmãos. Quando te machuca o dedo, a outra mão já larga lá o martelo, já segura aqui, ó. A boca, em vez de xingar o dedo aqui de idiota porque ele ficou no caminho, às vezes, começa a soprar, começa a dar beijinho, põe logo ali na boca. As pernas começam a correr de um lado, o cérebro começa a pensar, o cérebro começa a mandar sangue, ele começa a latejar o sangue vindo aqui para evitar que doa, que inflame, que cause um dano maior. É o corpo todo trabalhando em prol do dedo machucado. Assim deve ser a igreja. É essa unidade orgânica da igreja. Quando um membro sofre, todos sofrem. Quando um se alegra, todos se alegram juntos. A igreja unida, irmãos. A unidade não é opcional. A unidade da igreja
é essencial. A unidade não é um adorno, é um estilo de vida. A unidade da igreja não é, irmãos, uma teoria, é uma evidência. A igreja unida, ela será vitoriosa. É a igreja unida que verá Cristo voltar, o nosso rei voltar. O que devemos fazer? Renunciar o orgulho e abraçar a humildade de Cristo. O que devemos fazer? Devemos perdoar alguém que talvez você rompeu com esse alguém. O que devemos fazermos? Servir a igreja de Deus com o dom que Ele nos deu. Qual é a sua decisão nesta manhã? Você gostaria de dizer, Senhor, Espírito Santo de Deus, toma meu coração, me ajuda a compreender a igreja de Deus, a compreender e aceitar o teu sacrifício e a unidade que é gerada por essa aceitação. Me una à tua igreja, que eu seja um elemento dentro da igreja agregador. Alguém está ali para apaziguar, alguém está ali para ajudar, alguém está ali para abraçar, para unir, jamais para dividir. Quantos nessa manhã gostariam de dizer, Senhor, me ajude a ser um servo? Cadê as mãos? Tem mãos aí? Um servo fiel, que mantém a unidade da igreja como o vínculo da paz que Cristo fala. Nós podemos orar, pastor Fernando? Por Acho que favor, sim. pode orar. Então vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te louvamos por essa crença maravilhosa, a unidade do corpo de Cristo. Na tua palavra, o Senhor Jesus diz que nisso conhecerão que nós somos seus discípulos, se nós estivermos unidos em amor. Que essa unidade pela qual o Senhor orou por nós, a igreja dos últimos dias, orou para que nós fôssemos um, ela seja real, mesmo diversos, mesmo diferentes, personalidades, temperamento, cultura. Em tantas coisas nós somos diferentes, mesmo em meio a tanta diversidade, nós possamos encontrar a verdadeira unidade no corpo de Cristo. Abençoa a tua igreja, porque para que unidos possamos completar a missão e possamos ver Jesus voltar. São bênçãos que oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento.